Vamos chamar uma entrevista importante aqui no Bastidores CNN, é que os aposentados e pensionistas do INSS, esse é o assunto, vão pagar um valor menor de juros ao pedir empréstimo consignado. É que o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou um novo limite da taxa que será fixada em até 1,8% ao mês para essa modalidade. Além disso, também houve redução nos juros do cartão de crédito consignado. Para explicar para a gente essa decisão e os impactos dela na população, a gente convida agora o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, para uma conversa. Ministro, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao Bastidores CNN. Eu já queria que o senhor trouxesse, então, detalhes do que foi aprovado, as eventuais divergências, é claro, no Conselho e a avaliação que o senhor faz desse resultado. Em primeiro lugar, boa tarde a você, a tua Uribe que eu estou vendo aqui com aquela elegância que ele é peculiar. Essas taxas são um conselho quadripartite, esse conselho que faz parte e administra toda a política pública da Previdência Social, inclusive os limites de teto, limite máximo da Previdência Social, é formada pelas representações dos trabalhadores, pela representação dos aposentados, pelo governo e pela representação patronal, inclusive da FEBRABAN. Essas reuniões são feitas, primeiro, um grupo técnico com todos os representantes desses grupos, inclusive a FEBRABAN, antes da reunião do Conselho, e depois é feita uma ampla discussão aberta, onde tinha televisão, tinha rádio, gravando lá, para debater os efeitos das taxas de juros consignados. Só para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 25 milhões de consignados no Brasil. Se você incluir a mesma pessoa que às vezes refinancia, vai chegar a mais de 40 milhões, ou a mesma pessoa que às vezes tem mais de um consignado, utilizando o limite máximo da lei, também vai chegar a mais de 40 milhões. O que é que nós estamos fazendo? Simplesmente querendo seguir hoje o que o Banco Central faz. O Banco Central todo mês já tem a terceira vez que eles vão se reunir, já se reuniram baixando a taxa de juros, e nós acompanhamos em paralelo uma baixa de taxa de juros proporcional ao que o Banco Central está orientando, determinando. Então, nós fizemos isso ontem, as taxas estavam em 1,84. Na verdade, inicialmente, a gente tinha até proposto uma taxa mais baixa, que era 1,77. Nós acabamos com uma proposta do setor comercial, patronal, fixando essa de 1,80, com os 15 membros, 14 votaram a favor dessa taxa e apenas a Federação de Bancos do Brasil votou contra, não mérito, ela concordava com a taxa, mas ela quer mudar o método, que ela inclua nesse método de cálculo de juros as taxas de juros previstas para o futuro, a previsão de taxa de juros. O que a gente não é cartomante, né? Não tem como descobrir. Então a gente procurou fazer aquilo que dentro de uma linha de coerência, para proteger uma parte frágil da sociedade. Nós temos hoje uma média dos 39 milhões e 300 mil beneficiários da Previdência que ganham R$ 1.700. Então, qualquer percentual que diminua a taxa dos nossos beneficiários da Previdência ajuda a sobrevida desses cidadãos e cidadãs. Além disso, isso tem um impacto muito grande, porque há 2 meses nós começamos a publicar na página do meu INSS, aconselho todo mundo, quando quiser contrair qualquer empréstimo, fazer isso, acesse a página do meu INSS, vê as taxas do dia. Porque lá na página, se você entrar, ou qualquer um entrar e ver essas taxas, vocês vão ver a comparação das taxas. E o que faz com isso? Faz a portabilidade, que é um nome chique, mas na verdade é mudança de banco. Você pode pegar o banco que você paga hoje na teto da taxa 1,80, tem banco praticando 1,55, tem banco ao mês, né, praticando 1,60, 1,52. Então, a portabilidade, só para vocês terem uma ideia, gerou nos últimos 60 dias mais de 260 mil cidadãos brasileiros provenientes dos beneficiários do INSS, de qualquer tipo de benefício, mudaram de banco escolhendo uma taxa menor. Então, o que nós queremos fazer com isso? Prestar serviço à população. Fazer com que tenha um teto, para que não seja exorbitante. Uma taxa de 1,8 ao mês vai representar mais de 21% ao longo do ano, cumulativamente. Olha, se a taxa do Banco Central está 12,75, vai cair para 12,25, olha, é bem mais do que a taxa cobrada pelo Banco Central. Mesmo assim, é a mais baixa taxa do mercado. Nós queremos incentivar e proteger a parte
parte mais frágil da sociedade. Colocar um pouco mais de dinheiro nessa população de baixa renda para que ela consuma, né, ministro? Porque há uma grande dificuldade nesse sentido. O senhor falou do INSS. Hoje, algumas informações foram divulgadas de que já foram aprovadas várias medidas para diminuir a fila, mas a fila tem aumentado porque mais gente tem procurado o INSS, os benefícios. Por que aumentou e como fazer para diminuir essa fila? Amigo, a fila não aumentou não, essa informação não é correta. O que aumentou foi a busca do benefício. Todo mês nós tínhamos uma média de 800 mil pessoas que pediam algum tipo de benefício da Previdência. Hoje está batendo a quase 1 milhão, 980 mil, 1 milhão mês. Mas nós estamos atendendo a mais do que isso. Nós, em média, atendemos 120, 130, 150 mil a mais dos pedidos. Com isso, o estoque de fila, ou seja, o número de pessoas que ainda estão guardando, abaixou de que era no começo do ano 1 milhão e 900, 1 milhão e 880, para próximo de 1 milhão e 600, e esse mês vai baixar para próximo de 1 milhão e 500, que é praticamente o que você recebe no mês, mais a metade do mês seguinte, que é o prazo legal de 45 dias, Eurípides. Só para tu ter uma ideia, hoje nós estamos fazendo a média do tempo de espera em 50 dias. Agora, em novembro. Nós queremos, em dezembro, fazer aquilo que eu falei para você desde a primeira entrevista, chegar a uma média de 45 dias. Por quê? Porque é nossa obrigação, não é a favor. Para isso, nós tomamos uma série de medidas para diminuir a fila. Além do programa de enfrentamento da fila, que faz com que a gente pague uma hora extra para o funcionário do INSS, para o chamado contraturno, né? Nós pagamos também um extra para os profissionais que estão colaborando muito com a gente, que são os médicos peritos, para fazer mutirão de fim de semana. Nós temos feito em todo o interior do Brasil isso, nas áreas que mais necessitam. Então, e uma coisa importante que eu quero muito ajuda, e vocês já têm ajudado, eu sou muito grato, que é a gente usar o ateste médico, o atestado médico. Muitas pessoas, quando pedem licença médica, sofrem algum acidente, não estão bem de saúde, vão na empresa, a empresa exige que tenha o atestado médico para poder liberar, senão a pessoa não recebe salário. Essas pessoas depois vão recorrer ao INSS e buscam fazer também a perícia médica. A perícia médica, pelo volume, pela quantidade de gente que procura, às vezes estava marcando com 8 meses, 9 meses, até 1 ano de espera. Com atestado médico, qualquer cidadão levando isso numa agência ou apresentando isso na nossa Meu INSS, na nossa plataforma, tirando a cópia e mandando, não leva mais do que 3, 4 dias verificando que aquilo é real, verificando o CRM do médico, está automaticamente dado o atestado para que não precise ter uma perícia propriamente dita física nos próximos 90 dias. Então, essa medida está ajudando muito a gente a diminuir a fila, principalmente com as outras, que são o pagamento do programa de especial da fila, com a modernização do INSS, com o chamamento que já fizemos, temos mais 1.250 funcionários que foram concursados no ano passado, que nós chamamos. Então, nós estamos trabalhando para que o meu INSS, por exemplo, eu já tenho um desafio, quero te falar em primeira mão. Ano que vem eu quero que seja 30 dias o prazo médio de espera. Hoje, meu desafio é esse ano terminar em 45. Ano que vem eu quero que esteja 30. E por que eu lanço isso publicamente? Primeiro, para ser cobrado, porque vocês vão fazer isso com o maior prazer, né? O papel da empresa é cobrar. Segundo, é para motivar a minha galera, para motivar os trabalhadores da Previdência Social a atingir uma meta de melhor atender a população brasileira. A gente precisa aqui, ministro, também falar um pouquinho de política, é claro. O Bastidores, ele trata muito do bastidor da política, o senhor deve saber. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto com o senhor vem tratando aqui do seu trabalho. A gente falou ontem aqui que o presidente Lula pensa em fazer uma mini reforma ministerial no ano que vem. Ele vai chamar os seus ministros ali da cozinha para fazer uma avaliação de cada ministério. Então, eu queria ouvi-lo, se o senhor se sente seguro no cargo, né, de ministro para o ano que vem, para permanecer à frente do ministério, e mais, se o PDT continua, se assim, claro, for a vontade do senhor, do presidente da República, até o final do mandato do presidente Lula, e mais, apoiando uma possível reeleição em 2026. Bom, são muitas perguntas ao mesmo tempo, então vamos separar. Em primeiro lugar, o meu cargo é um cargo de confiança do presidente da República. Ou seja, eu estarei no Ministério da Previdência enquanto merecer a confiança o presidente quiser. Nós fomos convidados, não houve do PDT, porque nós só apoiamos o Lula no segundo turno.
No primeiro turno, nós tivemos a candidatura do Ciro, nós temos que ter uma linha de coerência. Quando veio o enfrentamento com o que estava anterior, que eu chamo de besta-fera, que era o Bolsonaro, nós tínhamos que ter um lado. E nosso lado, imediatamente, no mesmo dia que foi proclamado o resultado do primeiro turno, foi ficar ao lado do presidente Lula em favor da democracia, porque já tínhamos sido ministro dele, conhecemos ele e temos uma longa trajetória de vida em comum. A função de ministro é uma função, como já falei, de exclusiva confiança do presidente da República. Quem tem que aferir se eu estou indo bem ou não, conforme a sua orientação, depende dele. Eu sempre faço uma conta ao inverso da maioria. Eu não faço conta de saber quantos dias faltam. Eu faço conta se no dia de hoje eu estou cumprindo com a minha tarefa. E é isso que eu procuro fazer. Se vocês procurarem o que era a Previdência um ano atrás, se vocês procurarem como estávamos todo o nosso serviço há um ano atrás, começando pelas taxas de juros que vocês me perguntaram, aos serviços prestados, eu tenho a consciência tranquila de estar buscando fazer o que há de melhor em mim. Se isso que há de melhor em mim não corresponde ao que o presidente da República quer, não muda nada para a gente. Nós vamos continuar apoiando, o PDT vai continuar sendo base, porque nós estamos com o presidente Lula pelo que ele representa de compromisso com o povo, com a base da sociedade que mais necessita da gente, que é o povo trabalhador. E esse apoio se estende a 2026, ministro? Desculpa, peguei um gancho, achei que o senhor tinha terminado. Não tem problema nenhum. Uma pergunta de uma dama com a inteligência que você tem sempre é bem-vinda. Mas eu quero dizer que 2026, nós temos que antes viver 2024. Nós vamos ter uma eleição municipal, esse quadro da eleição municipal vai desenhar um pouco o tamanho de cada agremiação. Nós, pelo PDT, vamos disputar várias prefeituras, algumas em alianças, outras sozinho. Então, o processo político eleitoral é a fotografia de cada momento. 2026 está muito longe. Na política, 2 anos é quase um século. Tem muita coisa para acontecer ainda. Garanto a você o seguinte, jamais estaremos ao lado, como falava Leonel Brizola, dessa direita carcomida, dessa direita que quer retroceder, que quer tirar direitos, que discrimina, que é raivosa, que não gosta dos irmãos negros, que não respeita a sexualidade das pessoas. Jamais estaremos do lado dessa gente. Se o presidente Lula quiser que a gente tenha do lado, nós estamos à disposição para conversar e tentar o caminho comum. Ministro, então vamos olhar para 2024 e para o presente. 2 perguntas em uma bem rapidamente. A primeira, com a saída de Datena do PDT e a entrada no PSB, o que fará o PDT em São Paulo? Apoiar Guilherme Boulos ou procurar outro nome? E outra pergunta, causou muita polêmica essa semana quando Ciro Gomes estava conversando com uma pessoa que o provocou. Depois do tapa, o senhor conversou com ele? Como está Ciro Gomes neste momento? Bom, vamos por parte. A questão de São Paulo. Eu tenho uma relação pessoal muito boa com o Datena. Já se filiou, tinha se filiado ao partido há 6 meses atrás. Tínhamos combinado ele ser candidato a prefeito. Ele, um mês atrás, mais ou menos, me ligou, disse que tinha alguns problemas de saúde que ele estava resolvendo, que ele não teria mais condições de ser candidato a prefeito, que preferia apoiar a deputada Tabata. Eu falei, olha, a deputada Tabata saiu num momento muito difícil do PDT. Não há dentro do partido ninguém, militante, quadros partidários, dirigente que queira apoiá-la. Então também não posso te amarrar num compromisso que o partido não vai cumprir. Você é livre para você avaliar o que é melhor. E ele achou melhor, já tirou fotos, tende a declarar o apoio à Tabata. Nós respeitamos, está sem mandato, foi correto conosco ao avisar o que pretendia e nós fomos corretos com ele, avisando que não podemos seguir esse caminho. Eu tenho um diálogo com o Boulos antigo, de muitos anos, gosto, tenho um profundo respeito por ele, acho o Boulos um homem muito equilibrado, muito de bom senso, é uma tendência natural. Então, eu estou ainda aguardando, nós tivemos sábado retrasado, esse ano passado, o outro, conversando com o partido de São Paulo, tivemos um grande encontro, está naquela fase da sondagem, é que nem namoro, você não vai casando no primeiro dia, você primeiro conhece, vê o que programa, qual é o projeto, qual é a proposta, mas a tendência maior é ficar com o Boulos. Sobre Ciro Gomes, o senhor conversou com ele depois do tapa, ele se arrependeu? Não, eu tenho uma excelente relação com o Ciro. Eu vi a fita, meu amigo, eu vi o seguinte, é muito fácil a gente de fora sentar no meio da provocação e dizer tudo bem. A gente se xingar e dizer, dar um beijo, peraí, ninguém é Jesus Cristo aqui para oferecer a outra face. O cara xingou, chamou ele de corrupto. Cada um tem uma reação, ele deu lá o chega para lá no cara. Eu quero te dizer, cada um de nós é dono das suas ações, das suas reações. Alguém que vem me xingar de corrupto no meio da rua não é bem intencionado.
está provocando. E o cara depois fica assim, aí, PM, olha o que fez, o que é isso? Me pareceu muito teatro, me pareceu muito forçação de barra e provocação. Aí tem que estar preparado, eu estou todo dia para essas provocações, mas tem dia que o sangue frio não consegue ser seguro, a gente vai com o sangue quente e reage. É possível uma aproximação do Ciro Gomes com o governo Lula, ministro? Antes da gente se despedir, rapidinho, a gente tem ouvido bastante alguma costura sendo feita no bastidor. Como é que está isso? Olha, querida, o Ciro tem a personalidade dele, que é uma personalidade muito forte, né? Eu não forço a mão, né? Eu acho que quando um não quer, dor não brinca. Então não depende só do Ciro, depende também do presidente Lula querer, depende do PT ajudar nesse processo. Nós estamos num processo difícil lá no Ceará, umas brigas internas muito grandes, e hoje eu garanto que não seria o melhor momento para se tratar desse assunto. Mas, como dizia minha avó, o futuro a Deus pertence. Eu não sei o dia de amanhã, quanto mais daqui a 2 anos. E como diria Ciro Gomes, Lula é um encantador de serpentes, ministro. Nós conversamos com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e agradeço a entrevista aqui no Bastidores CNN, ministro. Eu que agradeço a você, a nossa querida jornalista, estou sempre à disposição. Obrigada, ministro. Até uma próxima.